No vídeo de hoje nós iremos criar uma pequena aplicação do zero, que é uma mini calculadora com as 4 operações básicas. Não é necessário que você tenha visto os outros vídeos, pois nós passaremos por todos os comandos utilizados nesse código. Mas alguns nós não iremos aprofundar tanto, e é mais interessante você ter feito a sequência de vídeos, porque você já vai ter visto criação de variáveis, tipos de variáveis, comandos de controle de fluxo, etc. Mas nós iremos, de qualquer maneira, repassar por todos eles, revisar todos eles neste código. Enquanto nos primeiros vídeos nós usamos o console do Chrome, aqui nós efetivamente vamos começar a criar programas JavaScript numa página HTML. Nós vamos criar uma página HTML mínima. Ela tem esses comandos. Se você já estudou eles ou já fez o curso de HTML, você já sabe sobre isso, mas aqui nós não vamos nos deter. Basta sabermos que existem alguns comandos que nós temos sempre numa página HTML, mas que não nos interessam muito. Nós simplesmente vamos deixar estes comandos aqui, e dentro desta parte dos comandos nós temos o HTML, o head e o body. E dentro desse head é onde nós vamos criar nossa aplicação JavaScript. Por exemplo, eu posso usar aqui dentro do head alert olá mundo. Faltou aqui colocar script e barra script. E script barra script significa que o que está aqui dentro é um script, no caso um script JavaScript. Então, quando eu salvo esse, vamos chamar de prog5.html, observe que ele já coloca as cores referentes a ser uma página HTML, as tags HTML em vermelho, a chamada de função em azul, a string em amarelo, etc. Quando nós executarmos essa página, ou seja, nós abrirmos o prog5.html no Chrome, o que nós vamos ver? Eu posso, por exemplo, clicar 2 vezes, se estiver configurado o Chrome, e eu tenho a abertura do Chrome e essa página diz olá mundo. Então, eu já tenho uma aplicação JavaScript rodando aqui. O que quer que eu escreva aqui como códigos JavaScript vão ser executados na minha página. Olá mundo, tchau mundo. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um código que lê dados do usuário, que vão definir a operação matemática e os números de entrada. E ele vai gerar um resultado disso. E nós vamos fazer isso tantas vezes quanto desejarmos em nossa calculadora, até que a gente diga, ok, é hora de encerrar o programa. Então, por onde começamos? Nós vamos ter uma variável que recebe os comandos inseridos pelo usuário. Então, vamos chamar de var comandos. Vamos atribuir, por hipótese, um vazio aqui. E vamos usar um comando de controle de fluxo, que é o while. While comandos. E aqui, o exclamação é o não igual. Quando os comandos não forem igual a fim, eu vou colocar como comandos igual a prompt entre com o comando. E vou inclusive colocar aqui as opções ou com fim. Vocês percebem? Eu vou digitar ou mais, menos, barra, o dividido e o asterisco, o multiplicar, ou vou digitar fim. Só com este código, o que nós já temos? Nós já temos que ele pede comandos e vai ficar executando basicamente a leitura de comandos até que eu digite fim. E aí o programa se encerra, porque quando comandos receber fim, comandos já não vai ser não igual a fim, porque ele vai ser igual a fim. Então quando comandos for fim, ele sai desse while e aqui termina o nosso programa. E o que nós vamos fazer aqui? Então nós vamos
receber o comando, estamos permitindo que o usuário nos diga quero somar, quero subtrair, etc. Bom, mas somar o que? Subtrair o que? Os números que ele vai inserir. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, var número 1 é igual a prompt entre com o primeiro número. E var número 2, de forma análoga, entre com o segundo número. Então, o que temos aqui na página é que, por exemplo, eu posso selecionar a operação de mais e ele vai me pedir dois números, por exemplo, 10 e 20. E aí ele retoma essa sequência, até eu digitar fim e ele sair. Só que aqui observamos, como o teste do fim é no início, apesar de eu ter colocado fim, ele ainda espera que eu tenha as próximas duas entradas. Vamos ver depois, ao final, como resolver isso. O que nós vamos fazer agora, então, é simplesmente ver qual das 4 operações que foi selecionada em comandos e executar essa operação sobre o número 1 e número 2 e mostrar o resultado. Observem no código. If comandos igual é o sinal de igualdade. Lembre-se, aqui um igual sozinho, na maioria das linguagens, inclusive em JavaScript, é uma atribuição. Comandos recebe vazio. Aqui, com dois iguais, é a comparação que nós conhecemos da matemática. Se comandos é igual a mais, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou criar aqui em cima um terceiro número, var número 3, e número 3 é igual a número 1 mais número 2. E vou fazer esse mesmo comando if para as 4 operações. Existem outros comandos, num programa usaríamos, por exemplo, o switch, mas por enquanto estamos apenas usando só os recursos mais básicos de uma linguagem de programação para fazer uma mini calculadora. Então, assim como eu tenho o mais, eu posso ter o menos, o dividido e o vezes. E em cada um deles eu também aplico aqui. Então, eu posso ter número 1 mais, número 2 menos, número 2 dividido e multiplicado. Todos esses são atribuídos a número 3. E, finalmente, alert número 3. Então, o que eu fiz? Eu peguei um número 3, eu testo comandos para cada uma das 4 operações e atribuo a número 3 uma operação entre número 1 e número 2 conforme selecionado. Se for fim, ele na verdade o que vai fazer é sair. Então o programa está praticamente completo, exceto por dois detalhes que nós vamos ver na sequência. Mas primeiro vamos testá-lo. Então vamos primeiro testar a operação menos. 10 menos 2 é igual a 8. O dividido, 10 dividido por 2 é igual a 5. E finalmente, o vezes 10 e 2, eu tenho 20. E agora vamos tratar dos dois detalhes que eu mencionei. Um nós já havíamos visto. Se eu digitar fim, por exemplo, ele continua pedindo os números e continua exibindo resultados antes de sair. Essa é uma das questões que nós vamos resolver. Eu quero que quando ele digite fim, o programa simplesmente saia. Mas vamos ver primeiro a segunda, que é mais complexa, que é o mais. Se vocês observarem, eu fiz o menos, o dividido e o multiplicado. O mais deveria funcionar da mesma maneira, certo? Eu coloco mais 10 e 2 e ele deveria fazer 12. E, no entanto, ele mostra 102. E isso é algo que nós já explicamos num outro vídeo, mas vamos aqui rapidamente tratar, que tem a ver com o tipo das variáveis. E a maneira mais fácil de mostrar isso é abrindo o nosso velho console JavaScript. F12, console. Vamos dizer que eu bote N1 é igual a 10. Observem, é 10, está aqui. Mas se eu colocar N2 é igual a 10, entre aspas, observem que o 10 do N2 está entre aspas. Se eu fizer alert, ou vamos botar console.log
N1 mais N1, eu tenho 20. 10 mais 10 fez igual a 20. Se eu fizer console.log N1 menos N1, ele vai dar 0. 10 menos 10, 0. Agora eu vou fazer a mesma coisa com N2. N2 menos N2, ele mostra 0. Mas se eu fizer N2 mais N2, ele mostra 10, 10. Por quê? Pelo seguinte, N1 é um número, o número 10. Quando eu somo dois números, se eu botar 10 mais 10, ele faz a soma. Se eu subtraio dois números, ele faz uma subtração. O segundo, o N2, é uma string, entre aspas, com dois caracteres, o caractere 1 e o caractere 0. Quando eu faço uma subtração, ele olha, eu tenho uma string 1 e 0 e uma outra string 1 e 0. E eu tenho uma subtração. Em linguagens que nós chamamos de fracamente tipadas, nós tentamos executar essa operação. Então o programa diz, bom, para eu subtrair uma string de outra string, eu preciso primeiro converter em números. Eu consigo converter essa string, abre aspas, 10, fecha aspas, no número? Consigo. Consigo converter para o número 10. Então ele converte para o número 10, subtrai outros 10 e fica 0. Agora vamos chegar aqui e fazer console.log de 10 mais 10. O que ele fez? 10, 10. Por quê? Porque teste mais olá. O mais de strings é uma concatenação. Então, se eu tenho duas strings e eu tento subtrair uma da outra, o JavaScript se obriga a transformar elas em inteiros e, ao transformar em inteiros, fazer a subtração. Mas se eu tenho uma string, o sinal de mais, e outra string, o que o JavaScript faz é dizer, estou concatenando duas strings. Pode ser duas strings do tipo teste e olá, ou duas strings do tipo 10 e 10. E aí nós temos a questão que o prompt recebe uma string, por exemplo, olá mundo. Entrada agora vale, abre aspas, olá mundo, fecha aspas. É uma string. Então se eu chegar aqui e disser var, entrada 2 é igual a prompt, entre com um número, e eu colocar efetivamente 10 como um número, ele considera que a entrada 2 é apenas uma string. Observem as aspas aqui. Eu tenho que fazer um outro comando que é o parseInt. Vamos dizer que var entrada 3 é igual a parseInt de entrada 2. Observe, entrada 3 é a versão inteira do entrada 2. Observe que ele está em azul, sem as aspas, enquanto que a entrada 2 mostra. Então, se eu fizer console.log entrada 2 mais entrada 2, eu tenho 10, 10. Mas se eu fizer console.log de entrada 3 mais entrada 3, eu tenho 20. Então, para eu não ter esse problema, quando eu recebo os dados, os números, pelo prompt, eu uso o parseInt para transformar essas strings em inteiros. Por quê? Porque isso acontece automaticamente no menos, no multiplicação, no divisão, mas no mais não acontece automaticamente porque o JavaScript vai entender que o mais é a concatenação de duas strings. Então vamos agora corrigir nosso código para o mais também funcionar. Eu posso simplesmente ter o seguinte, parseInt de número 1 mais parseInt de número 2. Só isso. Agora sim, se eu der o atualizar, mais 10, 20, ele exibe 30. Porque ele converteu o 10 e o 20 para números e fez a soma. E, finalmente,
Se eu colocar o fim, eu não quero que ele coloque número 1, número 2, exiba nada. Eu quero que ele simplesmente saia diretamente, sem ter que fazer todas essas informações. Então, se você está assistindo isso, minha sugestão, pause o vídeo, reproduza tudo que foi visto aqui, escreva, confira, vá fazendo esses códigos e depois resolva esta última questão, a de, no momento que eu digitar fim, não mostrar nenhum desses códigos. Na sequência do vídeo, então a minha recomendação é pausar, mas na sequência é apenas uma linha, usando comandos que você já viu, que resolve esse problema, que eu vou mostrar agora. Eu não quero que, se esse comando for fim, eu não quero que nada disso seja executado. E existe uma solução muito simples para fazer isso. Não é a única, mas é apenas uma das formas de resolver. If comandos not equal fim, eu novamente faço. Assim como eu tenho o while, eu vou ter aqui um if. Então, se comandos não igual a fim, tem que ser entre aspas, claro. Se comandos não é fim, ele executa tudo aquilo. Se é fim, ele não entra nesse if e sai no while. Vamos ajeitar a indentação. E vamos ver se vai funcionar. Certo? Então temos o while, temos o if e todos aqueles códigos que nós vimos. Vamos atualizar. Vamos fazer um mais, 2 e 3, 5. E vamos fazer um fim. E ele termina. Então, temos aqui, construído desde o zero, de forma muito simples, uma aplicação mínima de uma calculadora. Obviamente, nós podemos fazer isso de forma muito mais sofisticada. E no nosso curso de HTML, quando nós entrarmos na parte do DOM e da integração do HTML com JavaScript, nós vamos ver aspectos, por exemplo, de interface dos formulários do HTML. Aqui nesse curso nós estamos muito mais preocupados com a lógica de programação, então eu não vou entrar em HTML em si e recursos tão específicos do JavaScript que veremos mais adiante. Aqui o foco é na lógica de programação. Mas no curso de HTML nós vamos dar sequência a isso e começar a trabalhar na interação destes recursos com formulários e com os demais recursos de uma página HTML.